Como foi a sua criação? Você considera que teve pais tóxicos? Seus pais eram amorosos e atenciosos ou eram rígidos e inflexíveis? Eles eram negligentes, super protetores? Como eles eram? Eu me chamo Gustavo Salles, eu sou terapeuta e analista comportamental e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 tipos de pais e quais efeitos cada um desses tipos tem na sua vida adulta. Então vamos lá? Então vamos lá. Tipo número 1. Pais negligentes. Eles não se envolvem na vida da criança, estão sempre ocupados com trabalho, com estudo ou seja lá o que for. Simplesmente não se interessam pela vida do filho. Uma criança criada por pais negligentes se sente muito sozinha, tanto fora quanto dentro da própria casa. Bom, de certa forma, como os pais nem se importam tanto assim, essa criança tem muita liberdade para fazer o que ela bem entender e tem muita imaginação, mas ela também nunca recebe nenhum tipo de elogio, carinho, amor ou atenção. Essa criança, por fim, acaba percebendo que não importa o que ela faça, porque no final das contas ninguém realmente se importa. E agora, que tipo de consequência que isso pode trazer para a vida adulta de alguém? Bom, essa falta de atenção leva à falta de confiança em si mesmo e nos outros. Ela acaba se tornando uma pessoa extremamente insegura e completamente incapaz de criar relacionamentos saudáveis. E além disso, ela cria uma imagem totalmente negativa e deturpada de si mesma. Essa insegurança também pode fazer com que ela desenvolva uma necessidade de aprovação absurda. E bom, a gente sabe que isso também não é nada saudável. Por fim, para não sentir esse peso, ela acaba reprimindo todas as suas emoções. Para não se sentir mal, não se sentir rejeitada, ela opta por não sentir nada. Ela se torna uma pessoa anestesiada emocionalmente. Só que essa anestesia emocional é um mecanismo de defesa. Para eu não me sentir mal sendo negligenciado e rejeitado, eu me convenço de que isso não faz diferença para mim. Só que faz diferença e dói pra caramba. Mas eu reprimo, ó que beleza. Tipo número 2. Pais sensatos. Esses pais são firmes, mas também são amorosos. Eles encorajam a independência do filho e costumam pensar no que vai ser melhor para a criança e não para eles. Eles respeitam as necessidades do filho e acreditam que a criança precisa sim de autonomia, ou seja, ela precisa de liberdade, óbvio, dentro de algumas limitações. A criança até tem liberdade para brincar, mas assim que ela terminar, ela precisa ajudar a arrumar ou até mesmo arrumar tudo sozinha. Essa criança pode comer sorvete, mas só em dias específicos ou em datas comemorativas. E esses pais geralmente não fogem de conflito. Então eles vão ter alguns conflitos sim com essa criança, mas eles vão conversar, ouvir o lado da criança e juntos chegarem num acordo. E aqui nesse momento você deve estar pensando, Gustavo, mas não existe pai desse... Pai, não existe. Pai desse jeito não, é o melhor dos mundos, é tudo muito equilibrado. É bom demais para ser verdade. Bom, é difícil de encontrar, mas existe. É lógico que existe. Agora, que tipo de efeito esse tipo de criação pode trazer para a vida adulta? Essa pessoa, ao longo da sua criação, aprende que algumas coisas podem sim ser difíceis, mas os seus pais estão ali para dar todo o apoio necessário. Ela desenvolve uma força mental e emocional capaz de suportar todas as adversidades e continuar seguindo o seu caminho rumo às suas paixões e interesses. É uma pessoa que expressa suas opiniões de forma corajosa e apropriada, sem pisar em ninguém e sem qualquer tipo de arrogância. Além disso, ela precisa entender a lógica por trás de algumas regras para decidir se ela vai seguir ou não. Ela não obedece cegamente, mas também não mete o louco. É uma pessoa muito ponderada, uma pessoa sensata criada por pais sensatos. Tipo 3. Pais autoritários. Esses aqui são bem controladores e exigem muita obediência, sem levar em consideração qualquer tipo de sentimento, opinião ou ponto de vista da criança. Eles amam o filho e acreditam que essas regras rígidas são importantes para que ela tenha sucesso e consiga se encaixar na sociedade. Se a criança chora, ela é repreendida, ela precisa engolir o choro. Se a criança responde ou tenta falar um pouquinho mais alto, ela é colocada no cantinho do pensamento e fica de castigo. Se ela simplesmente se esquece de alguma responsabilidade, ela é impedida de brincar ou de sair de casa até que essas tarefas sejam cumpridas. Agora, que tipo de efeito isso traz para a nossa vida? Uma pessoa criada dessa forma descobre que reprimir suas emoções e completar todas as tarefas de boca fechada é o melhor a se fazer. Para conquistar o amor dos pais, ela evita dar trabalho, ela se torna uma pessoa muito obediente, aquela criança perfeitinha, sabe? O sonho de todo pai, uma criança que obedece, não dá trabalho, faz tudo o que precisa fazer e não me enche o saco. Como essa pessoa nunca teve a oportunidade de decidir por si mesma, seguir o próprio caminho e seguir seus próprios interesses, na vida adulta ela não sabe o que ela realmente quer. A parte da personalidade responsável por trazer essa autenticidade, essa individualidade, não foi desenvolvida. Ela até quer se relacionar, mas parece que sempre tem alguma coisa errada. Ela não consegue ver propósito na vida dela. Parece que sempre tá faltando alguma coisa e ela não sabe o que realmente faz o olho dela brilhar. Só que a vida continua. E aí o que ela faz? Ela começa a viver uma vida que parece ser perfeita aos olhos da sociedade e dos pais, mas em contrapartida ela se sente infeliz e vazia.
Tipo número 4. Pais super envolvidos. Eles estão presentes em todos os aspectos da vida da criança. Eles são pais que saem cortando todo o mato que está na sua frente só para que você consiga andar em linha reta sem fazer nenhum esforço. Eles gerenciam até as mínimas coisas da vida da criança, e isso inclui as amizades, a imaginação, as brincadeiras, tarefas, responsabilidades, enfim. Como esses pais não permitem que os filhos façam tudo sozinhos, essas crianças acabam não aprendendo como superar os próprios problemas. E as consequências disso, bom, uma pessoa criada dessa forma acaba evitando resolver problema. E quando ela tem um problema para resolver e ela simplesmente não quer resolver, ela recorre obviamente ao papai e à mamãe. Sempre que essa pessoa se depara com um desafio grande demais, ela já nem começa, porque no fundo ela sabe que ao longo desse caminho ela vai se estressar e para não passar por isso ela desiste antes mesmo de começar qualquer coisa. Então essa pessoa costuma ser muito procrastinadora. Inconscientemente ela espera que outras pessoas resolvam os problemas para ela. Ela não desenvolve perseverança, autorresponsabilidade, proatividade e nem visão de futuro. Tipo número 5. Pais permissivos. Eles são amorosos e atenciosos, mas não têm absolutamente nenhum tipo de controle sobre a criança. Não existem regras e nem limites. Eles amam tanto essa criança que eles acham que eles devem realizar todos os desejos e dar todos os presentes e dar total liberdade e nunca dizer um simples não. Nesse tipo de caso, a criança geralmente tem os pais na palma da própria mão. Tudo o que ele quer, ele consegue. Se ele quer um sorvete, ele vai ter esse sorvete. Se ele quiser jogar, ele vai jogar durante a noite inteira de forma desenfreada. Ela acaba se tornando aquela criança birrenta, mimada e sem qualquer tipo de limite. E bom, que tipo de consequência que isso traz para a vida adulta? Essa pessoa se torna alguém sem a mínima responsabilidade. Ela faz só o que ela quer e não o que precisa ser feito. Ela não sabe lidar com conflitos e muito menos controlar suas próprias emoções. Afinal de contas, ela nunca nem precisou fazer isso. Esse filho acaba se tornando um mau perdedor. Ele não consegue jogar simplesmente para se divertir de forma amistosa. Não, ele precisa ganhar e se ele perder, ele se descontrola. Na vida adulta, essa pessoa vai agir de forma totalmente apática, sem levar em consideração a necessidade dos outros e sem qualquer tipo de limite. De forma muito resumida, ele se torna um folgado do caralho. Agora, isso significa que você tá fadado a viver com essa personalidade pro resto da sua vida? Não, longe disso. Só que quebrar esse tipo de padrão é cansativo e desgastante. O resultado compensa? Compensa muito, mas ainda assim é muito cansativo, é desgastante, dói pra caramba e demanda muita força de vontade, coragem e bastante terapia. E talvez você tenha enxergado um pouco dos seus pais dentro dessas características que eu mencionei durante todo esse vídeo. E eu não quero que você enxergue seus pais com esse peso. Eles fizeram o melhor que eles poderiam ter feito dentro das próprias limitações. Eles podem não ter sido os melhores pais do mundo, mas eles são seus pais e com certeza te amam muito mais do que você imagina. Alguns pais não sabem demonstrar, outros sentem até que não precisam, mas você, enquanto filho, também precisa entender o lado deles. Então não cobre tanto dos seus pais, assim como você e eu, também é a primeira vez deles vivendo a vida. Não tem como você exigir 100% de aproveitamento. Então ame, perdoe e até se afaste se for necessário, mas não carregue pesos que não são seus. Se você guarda algum tipo de rancor ou sente que seus pais fizeram algo imperdoável, algo que te machucou muito ao longo da sua vida, entre em contato comigo. Eu não consigo mudar o seu passado, mas eu com certeza consigo ajudar você a se livrar de todo esse peso que você tem carregado. Eu vou deixar um link aqui na descrição ou no comentário fixado e através desse link você pode se aplicar para uma vaga no meu processo terapêutico. Muito obrigado e até o próximo vídeo.